História da capoeira ou pré-história da capoeira. Para falar da história da capoeira, antes disso nós precisamos conhecer um pouquinho da história do Brasil, no processo de colonização do nosso país. O Brasil, na chegada dos portugueses, eles necessitavam de uma mão de obra para fazer os serviços, né, de campos, na plantação, colheita, construções civis, então construções de igrejas, das casas grandes. E essa mão de obra, elas eram tidas por mão de obra escrava, tá? E aí, de acordo com alguns relatos, os primeiros povos a serem escravizados foram os indígenas, né? Ou seja, os primitivos. Porém, esse povo, ele era muito inteligente, ele conhecia o território, então eles fugiam, muitos deles fugiam, tá? E aí depois vão em busca de uma outra mão de obra, tá? Uma outra mão de obra escrava, e aí é onde eles vão para a África, né? Porque havia uma comercialização, tá, dos povos africanos. E o que poucas pessoas sabem é que na África ele não era apenas um país pobre, não. A África, a gente fala, na verdade, o continente africano, né? Então, nesse continente, tinha país e tem país rico, também país pobre, e todo país ele tem um governo, né? Então, vieram para o Brasil povos nativos também, né? Que moravam em aldeias, mas mesmo morando em aldeias, sempre teve um líder, né? Isso é o processo da civilização, né? Onde tinham reis ou líderes, rainhas, princesas, soldados, professores, filósofos, médicos, né? Então, que seriam os curandeiros e tal. Então, todas as civilizações, tá? Em seu processo de desenvolvimento, tinha essa hierarquia. E para o Brasil vieram todos esses povos, tá? Foram separados, né? Famílias foram separadas, eles não deixavam, dificilmente deixavam africanos que tivessem o mesmo idioma, né? Para que não houvesse a comunicação, tá? Para não acontecer estratégia de fuga. Enfim, eles vieram para cá, tá? E nesse processo de vinda, tá? Então eles trabalhavam, na verdade eles vinham, né, através do navio negreiro. Esse navio negreiro, o período de viagem era de 4 a 6 meses, período médio. Morriam aí 70% da tripulação, tá? Por conta de, né, higiene, alimentação, tá? Era um ambiente que não era favorável, tá bom? Então, aqueles que vieram, tá? Aqueles que conseguiram chegar vivos, eles iam para os portos, né? Os portos eram as baías, né, que recebiam esses escravos. E lá eles eram vendidos, né, para as fazendas. Então, o escravo que fosse forte, tivesse dentes conservados, ele tinha um valor diferenciado. Os idosos, as crianças e as mulheres, ela tinha um outro valor, tá? Então, cada um tinha o seu tipo de valor. E dentre esses escravos, tinha as classes, né? Tinha as classes de escravos, né? Eu acho que poucos de vocês ouviam falar nisso. Então, tinha aquela classe que trabalhavam nos campos, né? Nas plantações, nas colheitas, tratando da terra, tá? Então, isso era uma classe, que era a mão de obra, tá? Que ele trabalhava muito na mão de obra. Tinha uma outra classe, né? Eu não vou colocar primeiro nem segunda, mas tinha uma outra classe, que eram aqueles escravos que trabalhavam dentro da Casa Branca, né? Que seriam o cozinheiro, aqueles que auxiliavam nos serviços domésticos, né? Então, cuidando das crianças, fazendo algum reparo de roupa, tá? Então, eles trabalhavam fazendo serviços domésticos. Tinha a classe também de músicos,
né? Tinham aqueles escravos que tocavam, cantavam, tá bom? Então era uma classe que já era um pouquinho mais respeitada, vamos assim dizer, já não apanhava tanto quanto aqueles que trabalhavam no campo, né? Nas produções e plantações. E tinha um outro grupo de escravos, a gente pode chamar aí de privilegiados, que eram os comerciantes, né? Por que privilegiados? Porque esses comerciantes, um exemplo, a fazenda produzia café, então ele comercializava café, então ele carregava, né, as carroças, né? Carroças, cestos, balaios, que seja, e saíam vendendo, tá? Café, açúcar, que seja. E toda a venda que ele fazia, ele obtinha o que? Um lucro em cima disso. Então, ele fazia a venda, o dinheiro que ele recebia, ele tinha direito a um lucro. E esse lucro, tá? Alguns deles, a história conta que eles guardavam esse dinheiro para comprar sua própria liberdade, né? Olha que bacana isso. Então, existiam essas 4 classes de escravos, tá? E aí começa-se, né, o processo de construção, criação ou cocriação da capoeira, tá? Por uma necessidade de sobrevivência. Então, as primeiras pesquisas apontam que a capoeira ela é criada por uma necessidade de sobrevivência. Então, assim, eu aprendi isso para eu poder sobreviver aos maus tratos,